Bom, de repente estou falando aqui com pessoas que chegou até aqui e disse, como assim, bênção ou maldição? Bom, eu sempre achei que isso seria de Deus, por isso então seria bênção. Será? Vou te explicar melhor nesse vídeo. Bom, e se eu te disser que cobertura espiritual depende mais de você? E se eu te disser que vai depender de como você vai conduzir essa cobertura na tua vida? Por isso, fica comigo até o final que eu vou te fazer entender aqui nesse vídeo a visão de Deus com relação a essa cobertura na minha e na tua vida. E bem-vindos de volta com mais um vídeo aqui no canal. De repente você está passando aí, não me conhece. Quem é essa menina que está falando sobre cobertura espiritual? Eu quero te dizer que eu me chamo Cleidiane Cavalheiro. Eu tenho um canal aqui no YouTube para abençoar a tua vida. De repente tu já caminha com Cristo, né? E eu tô aqui para te ajudar a caminhar de uma forma assertiva, caminhar de uma forma verdadeiramente livre dentro da palavra de Deus. Mas de repente também eu posso estar falando com pessoas que ainda não conhecem esse amor de Jesus, que também não tem muito interesse de conhecer, mas é para você também que eu faço aqui esse canal. Visite aqui o canal, visite os vídeos, que eu tenho certeza que o meu canal vai abençoar muito a tua vida. Isso, eu te convido, se você gostar desse vídeo ou outros vídeos que você for assistir no canal, deixa o teu like, porque o like ajuda muito os meus vídeos, né, a serem, né, compartilhados. Também compartilha, que é muito importante, né, o YouTube é uma empresa, então ele entende que os vídeos compartilhados, né, podem ser relevantes para a vida de outras pessoas. Se inscreva no canal, se você é abençoado, também semeie minha vida com a tua inscrição. É gratuito, eu tenho certeza que se esse vídeo te abençoar, que eu sei que vai, eu posso, né, contar com você. Um like, uma inscrição, um compartilhamento, eu tenho certeza que você será retribuído pelo Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Então, vem comigo com mais um vídeo. Bom, o primeiro ponto que eu quero tratar contigo é que dentro da palavra de Deus não existe certo, né, essa frase, essa palavra, cobertura espiritual. Então nós escutamos muito na igreja e as pessoas confundem muito a cobertura espiritual com a intercessão. Em outro momento, né, nós vamos falar um pouquinho de intercessão, mas eu quero te deixar claro que mesmo não tendo, né, cobertura espiritual explícito ali como frase na Bíblia, né, como uma explicação, existe sim exemplo de cobertura espiritual e esse exemplo que eu quero começar a trazer aqui para você. Bom, em Êxodo 3:10 até o 12, você começa a ouvir, né, um chamado de Deus para um homem liderar o seu povo. Mas a gente observa que quando Deus faz essa chamada, uma coisa que eu prestei atenção no capítulo de Êxodo, e você vai prestar atenção se você também ouvir, você ouve um Deus falando nessa chamada uma repetição de uma frase falada assim, que esse homem iria liderar o seu povo. Ou seja, você vê um Deus repetindo que esse homem precisava liderar o seu povo, o povo de Deus. Mas eu quero frisar para ti que Deus escolhe um homem comum, um homem como, né, um ser humano como eu e você, sujeito às falhas, sujeito, né, a muitas debilidades, que precisa-se de um caráter ajustado. Moisés foi fugido, né, do Egito para o deserto, e aí Deus teve um encontro com Moisés, mas ele teve esse encontro depois de 40 anos. Moisés, ele foi, na verdade, encontrado por Deus, né, depois de 40 anos, porque com certeza Deus preparou Moisés para essa missão, mas eu preciso te dizer que Moisés era tão comum quanto eu e você. E logo depois disso, em Êxodo 4:12, você começa a observar que Deus, ele começa a pegar Moisés e começa a instruir Moisés como liderar o seu povo. Então a gente observa de um Deus que não somente traz uma responsabilidade para Moisés, mas um Deus zeloso, que se preocupa nessa condução de Moisés com esse povo. Mas uma coisa interessante, quando eu estava lendo, o Senhor falou ao meu coração que ele não só conduziu Moisés para esse cuidado, mas ele também passou para Moisés segurança. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, o que tu tem na mão? Moisés fala da vara. E aí Deus, se você não sabe o que eu estou falando, leia a palavra.
A palavra de Deus, ela tem toda a explicação que eu e você precisa para viver melhor nesse mundo. Então, Deus, ele pega Moisés e fala para Moisés, o que tu tem na mão? Moisés diz assim, eu tenho uma vara. E Deus começa a mostrar o poder dele através daquela vara para Moisés. Mas, na verdade, o que o Senhor falou no meu coração, quando eu estava lendo essa palavra, estudando, ele falou sobre passar segurança para Moisés. Na verdade, Moisés precisava se sentir seguro para conduzir o povo que não era de Moisés, o povo que era de Deus. Deus já sabia que Moisés ia enfrentar muitas dificuldades com aquele povo. Deus já sabia que existia um povo, difícil, desobediente. Então Moisés precisava ter segurança. Mas segurança em Moisés, não. Deus estava trazendo segurança dele para Moisés, Então, o primeiro ponto que a gente começa a observar aqui, uma observação que eu quero te dar, que um líder precisa ser seguro. E essa segurança, de repente eu estou falando aí com algum líder, que lidera um povo, eu quero te dizer que essa segurança você precisa buscar em Deus. O poder de Deus na tua vida vai trazer segurança o suficiente para te conduzir o povo que não é teu, mas o povo que é do Senhor. E aí logo depois disso, desse ensinamento de Deus, Moisés dá uma desculpa, que muitas vezes nós damos também, Senhor, eu não sei falar. E Deus diz assim para Moisés, é muito lindo o cuidado de Deus, Deus diz assim para Moisés, Moisés, eu serei por tua boca, Eu vou conduzir você o que você vai falar para esse povo. Olha a preocupação de um Deus com Moisés, olha a preocupação de um Deus que sabia que Moisés ia passar por adversidade. Deus estava dizendo, olha, aquilo que tu vai falar para esse povo vem de mim. Então, o segundo ponto que eu quero te dar, uma liderança, ela precisa ouvir a voz de Deus para poder conduzir esse povo. E assim, com certeza esse povo vai estar seguro dentro dessa condução. Porque nunca esqueça, Deus frisou novamente, o meu povo. O povo é de Deus. Então, nós precisamos ouvir para passar o correto para algo que não é nosso, para para algo que é preciosa, que é o povo dele. Primeiro ponto que eu quero começar a falar contigo aqui sobre cobertura espiritual, depois disso que eu te expliquei. Existe um chamado de Deus para que homens conduzam o seu povo. Perceba que Deus poderia fazer isso. Deus disse que desceu, ouviu o clamor desse povo. E aí ele enviou Moisés, ele fez uma chamada para Moisés para conduzir esse povo. Queridos, Deus poderia fazer tudo só, mas ele resolveu, ele decidiu usar o homem para conduzir o seu povo. Falando isso porque isso também vai trazer uma valorização, eu espero em nome de Jesus, que você comece a olhar a tua liderança, comece a olhar aquele que te lidera de uma forma diferente. Imagina quantas renúncias essa pessoa ela vive para abrir mão, abrindo mão nessa condução, da minha e da tua vida, da vida do seu povo, da vida do povo de Deus todos os dias na vida dela. Então a gente precisa valorizar, e por isso eu estou trazendo esse ponto aqui para você. Bom, Cleidiane, então apesar dessa cobertura não estar na Bíblia, eu já entendi com esses exemplos que tu deu o que é cobertura espiritual. Ok, eu já entendi. Bom, agora que tu já entendeu, eu vou te explicar aqui, vou te dar um ponto que eu falei para ti no início do vídeo. Por que essa cobertura espiritual depende mais de mim e de você? Bom, tudo começou quando eu estava fazendo um outro vídeo que não estava relacionado a esse, não estava nesse programa aqui, esses vídeos. E aí o Senhor me trouxe uma frase, uma palavra, através do Espírito dele, relacionado, ele falou o seguinte para mim, Cleidiane, cobertura espiritual tem mais a ver com quem é coberto do que com aquele que cobre. E eu disse, como assim, Senhor? Só me explicar que existe 2 grupos de pessoas dentro dessa cobertura espiritual. E é sobre esses 2 grupos que eu vou conversar contigo nesse momento. O primeiro grupo de pessoas que Deus falou comigo para que eu passasse para ti é aquela que tem a raiz profunda. Eu falei muito sobre raiz há 2 vídeos atrás, porque esse vídeo é uma ligação daqueles 2 vídeos. Se tu não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para te abençoar também. Então, essa pessoa, ela entende, ela tem uma raiz profunda, então ela entende que essa cobertura, espiritual, ela está ligada a Deus e essa pessoa que está liderando ela. Então, ou seja, o pastor, o seu líder, aquele que lidera aquela pessoa dentro do ambiente religioso. Então, ela entende
que Deus vai usar essas pessoas para que tragam uma mensagem, uma palavra para a vida dela. Entende? Ela não coloca a sua confiança no homem, mas ela coloca a sua confiança em Deus. Mas ela respeita, ela entende que Deus usa pessoas e que existe uma cobertura espiritual cobrindo ela. Por isso ela recebe de Deus, porque a raiz dela está aprofundada no Senhor em primeiro lugar. A confiança dela não está no líder diretamente, mas ela passa pelo Senhor e depois ela recebe do seu líder. Muito interessante falar que quando nós falamos sobre a confiança da pessoa estar primeiramente no Senhor, não significa, em nome de Jesus nós precisamos entender, abra sua mente, não significa que essa pessoa não tem respeito pelo seu líder, não significa que ela não honra o seu líder. Não, pelo contrário, ela entende que tudo que vier de Deus, né, vai passar pelo seu líder e por isso ela precisa, para isso acontecer, ela precisa honrar a sua liderança, ela precisa entender o que essa liderança carrega, para que Deus use essa liderança através, né, para essa pessoa. Então é por isso que eu falei no vídeo anterior que muitas pessoas elas não recebem porque elas não honram aquele que lidera. Elas não recebem, não entendem, então isso fica muito complicado Deus usar essas pessoas, não que para Deus tenha algo possível, quando eu falo complicado não é para Deus, mas é porque Deus, queridos, ele trabalha por princípios. Muitas vezes não adianta você chegar em casa, falar do teu líder e depois pedir para Deus usar o teu líder para falar contigo. É complicado, é incoerente. Deus, ele não é um Deus incoerente. Então, tudo que nós pedimos para Deus, nós precisamos ser coerentes nas nossas orações, nós precisamos ser coerentes nas nossas atitudes. E Deus observa tudo isso, sim, nas nossas vidas. Mas eu quero te dar uma observação também aqui, porque de repente eu tô falando muito sobre a igreja. Mas de repente eu tô falando com pessoas aí que não conhecem, né, Deus, que não tem experiência, que não sabe o que eu tô falando, sabe de raiz. Mas eu lembro que eu falei, né, se tu assistiu o vídeo anterior, mesmo tu não crendo em Deus, eu falei sobre essa raiz alicerçada. Quando tu tem uma raiz profunda, você consegue levar isso para todo o ambiente que você tá. E aí, de repente, mesmo que você não tenha uma raiz em Deus, mas você está inserido em um grupo, em uma sociedade. Então, lá no teu trabalho, tu não tem experiência com Deus, mas tu tem fé, né? Porque a palavra de Deus diz que em fé é impossível agradar a Deus. Então, de repente, está tendo uma demissão em massa lá na tua empresa. E aí, o que é isso, né? Você entender que essa cobertura passa por Deus. Você não coloca a tua confiança no teu patrão, você não coloca a tua confiança nos teus amigos que podem te ajudar a permanecer na empresa. Na verdade, tu coloca a tua confiança no Senhor e tu diz, eu não vou ser demitida, porque Deus é maior na minha vida. Deus, ele vai entrar na causa, né? Deus, ele vai, né, atuar nessa situação. E isso também é confiar na cobertura de Deus na nossa vida todos os dias. Então, isso não serve só para um grupo de igreja, isso serve também para você, até mesmo que não acredita nessa cobertura, mas vive ela sem perceber na tua vida dia após dia. O segundo grupo de pessoas que o Senhor falou ao meu coração foi aquele grupo de pessoas que não tem uma raiz profunda, né? E queridos, quando eu falo sobre você não ter uma raiz profunda, eu não quero te ofender. Eu estou falando aquilo que Deus compartilhou comigo e aquilo que nós vemos, né? Pessoas que muitas vezes são movidas, pulam de igreja em igreja, porque são movidas são movidas, né, por aquele movimento ali que está acontecendo naquele momento. Alguém que vem de fora e vem pregar, não tem nada, não tem nenhum problema você ver um pregador que você gosta, que é usado por Deus, não é sobre isso que eu estou falando. Mas que não acha que a sua igreja é muito avivada, então por isso aceita todos os convites, porque quer ouvir a voz de Deus de qualquer forma, ou até mesmo, né, é levado a qualquer convite, não dá satisfação para o seu pastor, porque muitas vezes acha que aquilo não é necessário, né, que tá ali, só precisa do seu pastor mesmo quando convém, né, e aí vai para um lado, vai para o outro e acha que não deve dar satisfação para ninguém. Isso é muito complicado, queridos, é muito perigoso também, porque essas pessoas, por ela não ter uma raiz profunda, qualquer vento que bate, elas são levadas para todo lado, né? E muitas vezes nós precisamos ter muito cuidado, na verdade todas as vezes nós precisamos ter essa vigilância de ser levados pela condução do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Para que a gente não caia em ciladas. Mas eu quero deixar uma mensagem para você, porque como eu falei, a intenção aqui no canal não é ofender pessoas.
A intenção aqui no canal é trazer para pessoas a verdade de Cristo na vida das pessoas. Porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Nós precisamos ser verdadeiramente livres para fazer escolhas assertivas. Entende o que eu vou te falar aqui? Eu vou deixar essa mensagem no teu coração. Abre o teu coração e receba em nome de Jesus. Sabe, queridos, o que nós precisamos, você que de repente está sendo levado para todo lugar, querendo ouvir a voz de Deus, o que você precisa é ter uma intimidade com Deus. Porque quando você tem uma intimidade com Deus na tua casa, na tua vida, no teu dia a dia, lavando tua roupa, tua louça, trabalhando, né, com o teu esposo ou até mesmo solteiro, eu quero te dizer que independente, né, da onde você esteja, mesmo que a tua igreja não seja avivada, porque a gente escuta muita gente dizendo assim: não, eu vou para outro lugar porque minha igreja não é avivada, meus irmãos não dão resposta, meu irmão não fala, meus irmãos não chegam comigo, eu oro, mas eu não recebo resposta de ninguém. Queridos, muitas vezes o Senhor não usa pessoas para essas pessoas, porque Deus está querendo que essas pessoas busquem uma intimidade maior com Ele, né? E por isso muitas vezes as respostas não vêm como as pessoas querem, né? Eu já fui muito assim, de querer respostas, e Deus na verdade queria uma intimidade. Então eu queria uma coisa e Deus queria outra. Eu queria respostas rápidas e o Senhor dizia: vem aqui que eu quero falar contigo, né? O que a palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Então nós precisamos viver essa palavra de Deus. Porque entenda por que eu estou falando isso para ti. Porque independente do local que tu está inserido, se ele é quente, se ele é frio, se ele é isso, se ele é aquilo, Deus, queridos, se você tiver uma intimidade com Ele, Ele pode usar quem quer que seja para trazer respostas para ti. E quando eu falo quem quer que seja, não precisa ser só o teu pastor, não precisa ser só as pessoas que estão lá no altar, de repente alguém que está lá na portaria, alguém que está limpando o banheiro, alguém que está ali guardando o carro, alguém que está ali na portaria, o porteiro que nem é da igreja, o Senhor pode usar para te abençoar, porque essas pessoas estão ali, porque Deus ele tem ele tem a intimidade contigo, ele tem, né, a responsabilidade contigo. Então por isso que nós precisamos ter uma raiz profunda nessa intimidade, porque Ele vai usar dentro daquele cenário que tu tá, quem Ele quer para te abençoar. Porque, gente, eu sempre falo muito mais, a intenção de você querer uma resposta de Deus é Deus querer te responder. Porque quando Deus nos responde, entende, gente? Deus tem a intenção de falar conosco, porque quando Deus fala conosco, nós começamos a andar na nossa vida e fazer escolhas mais assertivas. E com essas escolhas mais assertivas, nós vamos dar menos trabalho para o nosso Deus. Por isso, entenda, Deus tem a intenção de falar com você muito mais do que você tem a intenção que Ele fale com você. Por isso, entenda que ficar, né, no local que você está, permanecer, entender que você precisa de intimidade muito mais do que pular, né, de lugar para lugar, de galho em galho, né, com licença da palavra. Você precisa ter uma raiz profunda em Jesus. E aí, onde você tiver a resposta, vem. Bom, então agora que você já sabe que é cobertura, agora que também já entendeu que ela depende, né, muito mais de você, agora também que você já conhece esses dois grupos de pessoas que eu te dei como exemplo, depois de eu ter falado tudo isso, você pode dizer: Ligiane, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não concordo com o meu pastor, por isso que eu vou de igreja em igreja, né? Eu não acho a minha igreja avivada, as pessoas de lá nem falam nada, não tem, né, um mover, né? Ali é tudo calmo, as pessoas não revelam nada para ninguém. E por isso eu vou em outras igrejas. Eu vou te convidar, vem comigo passear um pouquinho mais nas escrituras. Bom, em 1 Samuel eu vou te contar uma história que, se tu abrir teu coração, vai dar uma virada de chave na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Bom, nessa história que eu vou te contar, existe um homem chamado Eli. Ele era sacerdote. Na época ele foi juiz de Israel durante 40 anos e ele também era sacerdote. E aí, nessa época, existia uma mulher inserida nessa história, né, que era a Ana. Eu falei, essa mulher, ela não podia gerar. E nessa época, né, ela recebeu uma palavra desse sacerdote Eli e gerou Samuel. E quando Samuel foi gerado, Ana entregou Samuel para Eli, porque Ana tinha feito um voto, né, não com Eli, mas ela tinha feito um voto com o Senhor.
E aí, naquela época, Ana disse para o Senhor que iria entregar Samuel, né? Porque Samuel seria de Deus, Samuel iria cumprir o propósito de Deus, né, na vida dele. Por que eu resolvi falar sobre Eli e Samuel aqui nesse vídeo? Porque eu quero te dar exemplo que Samuel ele foi levado para um lugar de pessoas que não honravam mais a Deus naquele lugar, né? Mas Deus confiou a Eli esse cuidado de Samuel. Porque eu resolvi falar disso, porque de repente eu estou vivendo, tô aqui falando com pessoas que estão também indo para outras igrejas ou passando, né, de igreja em igreja, porque tem vivido uma cobertura espiritual corrompida, tem vivido uma cobertura espiritual complicada. E eu quero te falar sobre esse moço chamado Samuel, e eu quero que você entenda, por isso que o Senhor me trouxe essa palavra, que a cobertura espiritual ela tem muito mais a ver com você que é coberto do que com aquele que está cobrindo. Observe, ele estava vivendo num tempo de cobertura com Samuel totalmente corrompido. Apesar de ter sido o filho dele que errou, você pode me falar e me justificar, Eli foi omisso, né? Eli tinha responsabilidade das coisas santas de Deus, né? De proteger aquilo que era de Deus, mas ele não protegeu. Por isso também recaiu, né, a culpa sobre a vida de Eli. Então, eu estou trazendo essa passagem aqui porque o que Deus falou comigo faz todo sentido. De repente você está vivendo isso e eu quero te dizer por que Samuel estava naquele lugar. Sabe, queridos, Samuel estava sendo treinado para ser santo, né? Viver uma vida santa num ambiente totalmente profano. Samuel ele estava sendo treinado para ser fiel em um ambiente que as pessoas eram totalmente infiéis. Samuel aprendeu a blindar o seu coração, seus ouvidos, os seus sentimentos diante de tudo aquilo que ele ouvia, de tudo aquilo que ele via, porque a palavra de Deus também fala em Samuel, capítulo 2, que as pessoas, né, que o povo de Israel falavam dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então imagina, você acha que Samuel não ouviu? O jovem Samuel não ouviu muitas histórias relacionadas àquele meio que ele estava vivendo? Sim, queridos, claro que ouviu, mas ele aprendeu a guardar o seu coração. Samuel aprendeu a se santificar no meio da lama, né? No meio daquele ambiente de podridão. E o mais importante que eu quero te falar, Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus, no meio de pessoas que não ouviam mais a Deus. Perguntar, Cleidiane, então por que Deus permitiu Samuel viver nesse ambiente? A resposta está lá no capítulo 2, versículo 35, e eu vou ler para ti. Veio um homem, né, que na minha Bíblia não fala quem era, usado sendo boca de Deus, e falou para Eli, né? Observe, Eli era um homem usado para falar por Deus, mas na hora, né, Deus usou um outro homem para falar para Eli, e ele falou o seguinte no versículo 35 para Eli, né? Sendo Deus falando através desse homem, ele falou: eu suscitarei para mim, né, um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Eu vou te falar uma coisa, sabe por que muitas vezes você pode estar vivendo dentro da fidelidade, da tua raiz abençoada e profunda que você tem, de repente você está vivendo uma situação aí, né? Ou de repente parecida com essa, ou de repente você está nessa raiz, né, bem superficial, e por isso vai de lugar a lugar. Eu quero te dizer que Deus, queridos, para Ele escolher um líder para liderar um povo, para trazer uma cobertura através do povo, é muito claro, porque nesse versículo tem a resposta que você precisa. Deus precisa que esse homem seja fiel, primeiramente com Deus. E esse homem que o versículo 35 fala, ele precisa ser fiel no seu coração e na sua alma, né? Ou seja, esse homem ele não pode ser movido pelas suas vontades, né? Pelo seu querer, pelos seus sentimentos. Ele precisa colocar sempre a vontade de Deus na frente,
Ele não pode deixar as suas emoções o conduzir se ele quer conduzir um povo. Do contrário, essa liderança ela será frágil e ela facilmente será conduzida pelo povo. E aí eu falando isso, eu lembro de Saul, né? Você já leu a história de Saul? O mesmo povo que chamou, pediu Saul como rei, porque Deus permitiu Saul ser rei. Mas esse povo pediu esse reinado de Saul, né? Escolheu Saul, foi o mesmo povo que fez com que Saul perdesse o seu reinado. Por que eu estou te falando isso? Porque Saul foi fraco dentro do seu reinado. No momento de guerra, o povo pressionou Saul e Saul cedeu a esse povo. Saul sacrificou antes do tempo. Saul desobedeceu a ordem de Deus. E Deus, como não vê como o homem vê, né? Ele vê o coração, ele viu que Saul provavelmente iria cometer coisas maiores no futuro relacionadas à desobediência. Por isso, Deus retirou o reinado de Saul em pouco tempo. Então você vê uma liderança frágil, ela pode colocar não só o povo em risco, mas ela pode colocar a sua própria liderança em risco, né? E foi o que aconteceu também com Eli, né? Ele colocou a liderança dele em risco por não conseguir, né, ser firme com os seus filhos. No versículo 35, o Senhor também fala, para me finalizar, sobre essa casa firme. Quando o Senhor fala sobre essa casa firme, Ele está falando sobre uma liderança que prepara, né, o caminho, que prepara outras pessoas para honrar também a Deus, né? Ou seja, a sua descendência ou outras pessoas, outros líderes, né? Para preparar o caminho, né? Que prepararia o caminho naquela época para a chegada de Messias. Então, isso também faz a gente aprender que uma liderança, ela precisa ter uma raiz em Jesus, né? Para quando vier as dificuldades, os ventos, as tempestades, as dificuldades, o dia mal, né? Não fazer essa pessoa retroceder, sabe? Envergonhar o nome de Deus. Entenda, queridos, quando Deus escolhe uma liderança, Ele não vê, né, somente ele não vê somente você, Ele não vê quando Ele te escolhe para algo, Ele vê tudo que pode estar por trás de você, todas as pessoas que você pode alcançar, né? Quando Ele vê você, Ele vê a tua família, Ele vê a tua descendência. Quando Ele vê um líder de uma igreja, Ele vê toda a renúncia que aquele líder pode fazer para ele, toda a entrega. Deus, Ele não vê como o homem vê. E muitas vezes a gente observa que existem pessoas que não concordam com liderança. Mas eu quero te dizer que literalmente Deus não vê como nós vemos. Então é importante respeitar. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para ti, porque você que está passando aí com esses exemplos que eu te dei, né, vivendo em um momento, né, em um tempo que você não está concordando com a tua liderança, entenda que se aquela liderança está lá, Deus sabe o que faz. É claro que a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas negligenciam e escolhem pessoas por suas vontades. Isso também acontece, né? De repente você está vivendo em igrejas desse tipo, que você vê que escolhe pessoas que estão lá, mas que essas pessoas estão profanando o nome de Deus. Você precisa entender que se você está vivendo isso, se você tem uma intimidade com Deus, Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus ele tem compromisso com o seu povo. Você precisa colocar isso diante de Deus e não se rebelar. Mas você precisa colocar isso diante de Deus, porque das duas, uma que vai acontecer. Eu quero te falar aqui e vou ser muito clara contigo. Ou Deus já mandou você sair, você está permanecendo naquele lugar e você está pagando um preço desnecessário, porque Deus já mandou você sair. Ou Deus vai permanecer, fazer com que você fique lá, assim como Ele fez com que Samuel fique lá, né, com Eli, para fazer a diferença. Você sabe quem foi Samuel depois? Samuel, ele foi, né, ele ungiu, na verdade, o rei Davi, que dessa descendência de Davi veio o próprio Messias, Jesus. Então, Samuel, ele cumpriu o que o versículo 35 fala, né? De preparar esse caminho até o ungido de Deus chegar. Então, Samuel, ele cumpriu os requisitos que Deus precisava, né?
O que Deus não teve de Eli, Samuel entregou para Deus. Então, entregue aquilo que você tem de todo o teu coração no lugar que você está. Porque, como eu te falei, das duas, uma, ou o Senhor vai permanecer, vai deixar você ali para fazer a diferença, ou Ele vai te tirar daquele local e você vai fazer diferença em outro local. Mas você precisa observar o que Deus está pedindo para você, como Deus está te conduzindo naquele ambiente que você está. Então, queridos, isso eu quero finalizar esse vídeo te falando. A cobertura espiritual, ela depende muito mais de mim e de você do que do próprio Deus ou daquele que te lidera. Porque se você tiver uma raiz profunda, como eu tenho falado muito sobre raiz e repetido, porque você precisa ter a raiz de Jesus. Quando você tem uma raiz de Jesus, Jesus ele passa a ter um compromisso com você. E aquele ambiente espiritual que você está, você vai receber aquela cobertura, mas você precisa entender que a cobertura que você tem passa primeiro por Deus. Depois ela passa para o teu pastor, né, para o teu líder, e depois ela passa para você. Entendeu? Então existe uma ordem disso. Mas você precisa estar enraizado para receber essa cobertura primeiramente de Deus. E entender que aquela pessoa está ali porque Deus vai usar aquela pessoa na tua vida. E falando de Deus usar aquela pessoa na tua vida, esse vídeo já deve ter ficado enorme. Eu vou te dar alguns exemplos no próximo vídeo de como eu fui abençoada. Eu ia fazer tudo nesse vídeo, mas eu precisava te falar o que é cobertura espiritual. Eu precisava trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para te entregar antes de sair falando os benefícios disso. Então, o próximo vídeo, que os meus vídeos são terça, quinta e sábado, eu vou tentar colocar antes para te abençoar antes. Senão esse vídeo vai estar na terça-feira no canal, né? Você vai estar assistindo esse vídeo aqui no sábado. E aí vai te abençoar porque eu vou falar, né, o fato de eu ter permanecido, o que eu recebi, queridos, de benefício dessa cobertura espiritual. Porque entenda, tem muitos benefícios que você pode receber de uma cobertura espiritual. Entende? De pessoas abençoadas, usadas por Deus na tua vida. Você só precisa entender verdadeiramente o que é cobertura, não no teu olhar, mas no olhar de Deus para você. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreva no canal, compartilha, deixa o teu comentário aqui. Tenho recebido comentário, chamadas, né? Tem sido muito abençoado na minha vida. O canal está crescendo e ele crescendo, eu tenho cada vez mais conteúdos para te abençoar. Obrigada, né? Você que ficou até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!